O Terra de Minas de hoje é especial. Nós vamos contar como viveu Chico Xavier. Foi aqui em Pedro Leopoldo, onde eu estou hoje, que o médium começou a ter contato com a religião. Ponto de partida para vários livros psicografados por ele. A mão esquerda sobre os olhos, a mão direita sobre uma folha de papel. Era assim que ele escrevia o que os espíritos ditavam. É essa a imagem que melhor retrata Chico Xavier. Quem foi este homem considerado o mineiro do século num concurso promovido pelo Terra de Minas? Era uma pessoa realmente que todos queriam estar perto, independente do segmento religioso que a pessoa tivesse. Ele era o que a gente poderia chamar de um verdadeiro cristão, de um homem bom. Chico Xavier, mais que um médium, era um apóstolo, era um ser iluminado, era um homem dotado de profunda sabedoria. O médium Carlos Bacelli escreveu vários livros sobre o maior líder espírita brasileiro, de quem se orgulha de ter sido amigo. Nas fotografias, encontros eternizados, tantas conversas que ele acabou descobrindo detalhes de como Chico teria começado a ouvir os mortos. Antes mesmo de conversar com o espírito de sua mãe, ele ficou órfão aos 5 anos de idade. Chico Xavier era a coroinha da igreja de Pedro Leopoldo. Ele colaborava com o seu confessor, o padre Sebastião Scarzelo, e ele enxergava os espíritos durante a missa. Durante a celebração da missa, ele tinha diversas visões dos espíritos, no momento em que os fiéis estavam tomando comunhão, no momento em que o padre consagrava a hóstia, ele via muitas luzes. Então, Chico Xavier, a mediunidade na vida de Chico Xavier sempre esteve presente, desde quando ele militava na Igreja Católica. Mas ele só foi compreender que mediunidade era mediunidade a partir dos 17 anos de idade. Pedro Leopoldo, onde Chico nasceu, fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade, com quase 60 mil habitantes, se transformou em um dos roteiros religiosos de Minas Gerais. Nosso passeio começa pela praça que tem o nome do médium e um monumento em homenagem a ele. A rua onde ele morou está bem diferente, mas o centro espírita, fundado na década de 20, continua funcionando. Célia é quem nos guia nessa visita. Célia, quer dizer que o Chico nasceu nessa casa, então? Como que era aqui? Era um terreno grande, com milharal no fundo, e esses 2 casebrezinhos bem na frente da calçada. E a casa que a família do Chico morava era a de cá. Aqui são 2 casas, na verdade, 2 famílias diferentes. Essa menorzinha. A menorzinha que o Chico morava com mais 8 irmãos, Maria João de Deus e João Cândido. Ele era o caçula? Ele era o caçula. Ele funda a nossa instituição em 1927, quando ele tinha 17 anos de idade. Inclusive a gente tem ali a ata, não é? Que ele assinou. Essa é a ata de fundação aqui do centro, fundação, né? Desde pequeno, Chico se encantava pela natureza. Quando era jovem, Chico costumava caminhar por esta mata e gostava de descansar à beira deste açude. Era um local de refúgio, num período em que ele andava desacreditado e até era chamado de louco por muita gente. E teria sido aqui, aos 21 anos de idade, que ele viu pela primeira vez o espírito de Emmanuel, que o acompanhou por toda a vida. Se Emmanuel foi um companheiro do lado espiritual, na vida Chico teve a companhia de seu Carlos por muitos anos. Os dois trabalhavam juntos nesta fazenda como escriturários para o Ministério da Agricultura. Rever o local traz boas recordações do amigo. Chico deixou um legado de lembranças agradabilíssimas que eu tenho muita saudade dele. Porque era um apoio em todo sentido, como eu estou te falando, era um amigo em que eu confiava, podia confiar, não só eu, como qualquer um, né? Como qualquer um confiava no Chico. Prudente, sensato, moderado, é como eu estou te dizendo, eu nunca ouvi uma referência desabonadora sobre qualquer pessoa,
por parte de Chico. Então você contava com Chico para tudo. O interior da fazenda se transformou em um pequeno memorial. As cadeiras são originais da época em que Chico fazia o culto do lar na casa do chefe da fazenda. Esse quadro retrata o momento do encontro que acontecia semanalmente. As mensagens que surgiram daquela mesa deram origem a alguns livros. Um deles é esse daqui, publicado depois que Chico faleceu. Os livros são considerados um dos maiores legados deixados por ele. Foram mais de 400 obras psicografadas e publicadas. Naquela época, seu Carlos não podia imaginar que o amigo se tornaria um fenômeno da literatura. Escreveu romances, crônicas e poesias. O primeiro chegou às livrarias em 1932 e escandalizou o país. Foi motivo de investigação e processos judiciais. O título é esse daqui, Parnaso de Além-Túmulo, uma coletânea com 59 poemas, todos inéditos, assinados por poetas famosos, já falecidos. Ele não se dizia autor. Inclusive, nenhum dos livros dele ele fala que ele é autor daquele livro. Eles pertencem àqueles que os ditam, ou os escrevem através de minhas mãos. Para mim, isso é a maior sabedoria dele, porque são 451 obras até a morte dele. Devia ter mais algumas guardadas, algumas psicografias, né, que foram ditadas, mas 451 obras, 50 milhões de livros vendidos. Quer dizer, é uma coisa extraordinária para uma pessoa que viveu, que tinha tudo para ser milionário, né? Mas que viveu na maior pobreza que qualquer um pode imaginar, porque eu pude constatar isso pessoalmente, né? Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida, que faz realmente a minha felicidade, porque eu me sinto feliz com os amigos que Deus me deu. Agora nós vamos saber como foi a chegada a Uberaba, lugar onde ele levou conforto com a leitura de cartas psicografadas para as famílias que perdiam parentes. Na estação de Pedro Leopoldo, Chico embarcou para Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mudança imposta pela família. Ele quis sair porque as irmãs não aguentaram o assédio do povo. Mandaram ele escolher, ou você fica conosco, família, ou com o povo. Ele era missionário, ele quis ficar com o povo. Conhecendo Uberaba há muitos anos e alguns companheiros de doutrina, veio de mudança para Uberaba. Quando se mudou de Pedro Leopoldo, no fim da década de 40, Chico veio trabalhar aqui na Fazenda Modelo, que pertencia ao Ministério da Agricultura. No local hoje funciona a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Naquela época, ele já era reconhecido como médium. Por essa rua, Chico passava todos os dias e teria acontecido, nesse caminho, a primeira manifestação de cura desde a sua chegada a Uberaba. Numa dessas idas dele para a Fazenda Modelo, ele ia a pé, né? O caminho era de terra, e tinha uns ranchinhos durante o percurso, e numa certa tarde ele passa e encontra, aliás, uma manhã ele encontra uma mãe chorando na porta desse ranchinho. Ele para e pergunta o que estava acontecendo. E a mãe contou que a sua filha de 8 anos estava com uma perna com uma ferida cheia de bichos. É nesse momento que, diante do desespero dele, do sofrimento da mãe e da criança, Emmanuel aparece na porta do casebre e fala para ele: deixa que suas lágrimas caia sobre a perna dessa criança. Ele já estava chorando, né, de desespero. E aí ele, sem saber que aquilo poderia ajudar aquela criança, ele começa a chorar, mas assim, compulsivamente, e as lágrimas vão caindo na perna da criança, e aquilo vai limpando, faz como se fosse uma lavagem na perna daquela criança.
E ele sai dali, vai embora trabalhar na Fazenda Modelo, que era ali próximo. E na volta, ele já passa na casa da criança com mantimentos que o doutor Joviano mandou levar também para essa família. E ele vê a perna da criança já sem bicho, não tinha bicho. No outro dia ele volta, a perna da criança estava curada. Chico também curou a dor de muitas mães. Como explicar o fenômeno das mensagens psicografadas? Para tentar entender, fomos até a casa da dona Hilda, em Uberaba. O filho dela morreu aos 21 anos, vítima de um mal súbito. Ele saiu daqui, foi jogar bola no colégio, né, onde ele estudava. E lá ele sentiu uma dor de cabeça. E os professores dele falaram para ele parar. Ele falou que não parava. Se morresse ali, ele ia morrer no que ele gostava. Então ele continuou jogando e caiu e morreu. Não deu tempo nem de chegar no hospital. Inconformada, ela procurou o apoio de Chico Xavier. Quando eu cheguei perto dele, ele falou: ó, minha filha, seu filho está aqui com sua avó Sinhana. Aí eu bambiei e emocionei demais, porque nem eu conheci minha avó. A mensagem trouxe explicações e conforto. O que o Chico falava, não só para mim, mas para todos que procuravam ele, era um alívio na alma da gente. Célia, que nos acompanhou na visita à casa onde Chico nasceu, perdeu o filho Rangel com 3 anos de idade num acidente em 1983. Ela também recorreu ao médium. A mensagem veio 1 ano depois. A mãe não duvida que eram palavras do filho. Nunca duvidei, apesar de ter nesta mensagem todas as provas de credibilidade, de nomes de vizinhos, nome da secretária que nos ajudava em nossa casa, a situação de como foi quando ele saiu carregado do quarto, milhares de detalhes que comprovam a veracidade. Eu não precisava de nada disso, eu já conhecia a mediunidade do Chico. A vida foi muito dura com ela. Em 2006, sofreu também com a morte da filha, com 27 anos. Chico já tinha falecido. É claro que ele fez muita falta, mas eu disse ao meu marido, nós não precisamos mais da presença do Chico. A doutrina espírita já nos ensinou como passar, como superar. A gente sabe o quanto que vai doer, o tanto que vai doer e por quanto tempo vai doer. A gente já sabe esse caminho que a gente tem que percorrer. Caminho que a família de Dona Efigênia vai precisar seguir. Na semana passada, a guardiã da Casa da Prece morreu vítima de um AVC. Ela sempre esteve ao lado do médium e, além de cuidar da limpeza do Centro Espírita, fundado por Chico Xavier em 1975 em Uberaba, tinha orgulho do trabalho que fazia. Nós não podemos deixar isso acabar. E nós não vamos, assim, abandonar, porque temos que continuar. O centro continua funcionando às sextas e sábados. Durante o culto, a cadeira onde o médium costumava se sentar fica ali, vazia no lugar de sempre. O posto não terá substituto. Igual ele, era ele, não adianta. O homem que se preocupava com os mais pobres ainda desenvolvia um projeto que levava alimento aos moradores carentes. E agora você vai aprender a receita preferida do médium. Desde Pedro Leopoldo, desde quando muito jovem, ele se preocupava com os mais necessitados. Ele se preocupava com a fome. Ele visitava os carentes na periferia, ele socorria as crianças, as mães desvalidas, os idosos, os enfermos. Aqui em Uberaba ele sempre foi considerado como o pai dos pobres. Foi para diminuir a fome dos moradores carentes de Uberaba que Chico Xavier criou o Assistencial. O projeto sempre foi realizado com o trabalho de voluntários. Até hoje, todas as quintas-feiras é dia de jantar. A fila começa a se formar às 5 horas da tarde. Não há senha ou limite de lugares. Crianças e idosos entram primeiro no refeitório. Para muitos, essa é a única refeição completa do dia.
Enquanto teve saúde, Chico vinha ao jantar e sentava na cabeceira da mesa, geralmente deste lado, perto das crianças. Ele gostava de evangelizar. Costumava dizer que mais do que satisfazer a fome, esse era o momento de alimentar o espírito. A matemática dele era bem diferente da matemática do nosso primário. Ele dividia com o ser humano as suas emoções, lembrando sempre o Cristo de Deus, que já está dentro da criatura. Ficava aqui terça, quarta, quinta, sexta, para ganhar a sexta no sábado. Ele ficava numa fila ali no Volta Grande, tinha uma fila grande lá, sabe? Meu filho estava no braço, agora está com 30 anos, menino. E ficava esses tantos de dia para pegar a cesta, mas ficava numa alegria, ganhava tênisinho de luzinha, calcinha jeans, a menina ganhava sacola de boneca, sabe? Eu ganhava uma cesta grande, que tanto de mantimento, doce. A hora que chegava perto dele, mas a gente sentia uma forte, uma emoção assim que eu rupiava tudo, sabe? De emoção, ficava pingando lágrimas no meu olho, não sei como é que eu aguentava, mas eu pingava água no olho, sabe? Emoção e gratidão de quem deixa de sentir fome. Recompensa para quem doa o tempo e o trabalho. É muito gratificante. É um trabalho tão prazeroso que às vezes a gente está tão cansada, adoentada, chega aqui e não sente mais nada, de tanta alegria, de tanta força que eles nos dão. A espiritualidade ajuda muito e nós temos muito amor por este trabalho. É um trabalho muito dignificante e era o sonho dele. Ele adorava esse trabalho. Na quinta-feira, antes do falecimento dele, ele esteve aqui conosco no jantar. Sabe, ele tinha prazer, ele tinha muito amor a esse jantar. Na saída, as pessoas ainda levam para casa leite e pães para o dia seguinte. O homem que tanto se preocupou em alimentar os pobres gostava de uma comida muito simples. Um dos pratos preferidos de Chico Xavier era frango ao molho com farofa de abobrinha. E quem fazia essa receita para ele era a dona Dinorá. Nós viemos até a casa dela. A senhora cozinhou quase 40 anos para Chico Xavier, né? Gostava muito desse prato? Gostava lá, comia frango todo dia. Todo dia tinha que ter frango? Todo dia tinha que ter frango. Ele era muito exigente com a comida ou não? Não, ele nunca exigiu nada. Para fazer a receita preferida de Chico Xavier, você vai precisar de 1 quilo de frango, uma abobrinha ralada, 3 xícaras de farinha de mandioca, 1 xícara de uva passa, 1 colher de manteiga, 2 ovos, 6 dentes de alho amassados, 2 cebolas picadas em rodela, meio copo de óleo. Para preparar o frango não tem segredo, é só deixar a cebola fritar e as coxas dourarem. Agora nós vamos pôr um pouquinho de água e torna a tampar para ir corando. Ele vai revirando. Ele um pouquinho. Até ele corar desse lado. Mas dá tempo da gente fazer a farofa agora? Dá tempo nós fazer a farofa. Então vamos lá, o que vai primeiro? A farofa é rápido. Primeiro o óleo. Então vamos lá. Depois coloque a manteiga, os ovos e a cebola. Agora a abobrinha, né? Agora a abobrinha batidinha. Tempere com sal a gosto. Acrescente a uva passa e coloque a farinha. Agora só a cebolinha de folha. Quando o frango estiver quase pronto, coloque um pouco de cebolinha picada. Esse aqui é o charme do frango. Pronto. Tá pronto o prato que o Chico pronto, gostava? Tudo pronto. Ó, esse é o prato que eu sempre fazia pro seu Chico. Ele comia e gostava muito. E eu fazia com muito prazer. Sem a touca e fora da cozinha, Dona Dinorá relembra momentos que viveu ao lado do médium e conta uma curiosidade da vida de Chico. Ele tinha um hábito diferente para pegar no sono. O sapato tinha que estar do lado do travesseiro e era Dinorá quem dava um jeitinho, como mostra essa reportagem exibida em 2002.
O sapatinho do senhor tá aqui no cantinho, tá bem? Aqui ele, ó. Viu? Eu penso de certo, ele confiava em mim, né? Eu também confiava nele, para mim era mesmo meu pai tá falando comigo. E ele de certo pensava também que eu era uma filha, né? Chico Xavier morreu em junho de 2002. Amigos e parentes lembram dele com muita saudade. Todos têm na memória momentos marcantes, recordações que emocionam até hoje. O senhor tem medo da morte? Não. Não tenho receio nenhum. Quando ela chegar, será muito bem-vinda. O coração de Chico parou no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade. Naquele dia, o Brasil tinha conquistado o pentacampeonato na Copa do Japão. Era uma manhã de comemoração. Vários anos antes ele dizia que iria morrer num dia que o Brasil estivesse todos alegres, para não terem tantas preocupações com o seu desencarne ou com a sua morte. Coincidência ou previsão? A resposta Chico levou com ele. A casa onde passou os últimos anos de vida foi transformada em um museu. Quase tudo ainda está como ele deixou. A cadeira onde costumava fazer as refeições, sempre no mesmo canto da sala. No centro da mesa nunca faltam rosas, a flor preferida do médium. E aqui no quarto onde Chico Xavier faleceu, os objetos pessoais são mantidos como ele gostava. No museu também estão expostas roupas e a famosa coleção de boinas que Chico tanto gostava. Não saía de casa sem uma delas. Essas são imagens do último passeio que fez por Uberaba. O médium demonstrou disposição. Acompanhado do filho e de uma amiga, foi reencontrar voluntários que preparavam um jantar em uma de suas obras sociais. O senhor já comeu hoje aqui? Já. Comida estava boa? Tá muito boa. Tomou café? Tomei. Depois de voltar para casa, Chico ainda quis fazer a barba com a ajuda do enfermeiro que o acompanhou por vários anos. Rotina que fazia questão de preservar e era exigente. Tá bom? Então tá bom. Reencontramos Sidney 10 anos após a morte de Chico. O enfermeiro continua frequentando o centro espírita fundado pelo médium em Uberaba e nos contou um segredo que era só dos dois. Chico nunca o chamou pelo nome. Ele sempre me chamava de Antônio, né? Eu um dia, passou um tempo, eu falei, Chico, por que Antônio? Meu nome não é tão complicado de senhor pronunciar. Ele falou assim, não, meus filhos, nós fomos irmãos em outras encarnações passadas, e deu um sorriso para mim entender realmente que era uma coisa do passado. Chico Xavier transformou Uberaba na capital brasileira do espiritismo e ajudou a popularizar a doutrina espírita no país. Nós podemos dividir o espiritismo no Brasil em antes e depois de Chico Xavier. Tudo nele era humildade, tudo dele era muito obrigado, um copo d'água que a gente dava para ele, ele agradecia do fundo do coração dele, que hoje não tem isso mais. Ele deixou muito amor. Quem não aprendeu, porque não quis. Era uma pessoa como poucas existiam e talvez não existam até hoje.